armação, provas imprestáveis, tortura psicológica, pau de arara do século XXI. Esses são alguns dos termos usados por um ministro do Supremo para justificar a anulação de provas obtidas pela Operação Lava Jato. Um ministro de um tribunal que foi da validação da força-tarefa à sua contestação. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023, dia em que Dias Toffoli anulou todas as provas da Operação Lava Jato que foram obtidas pela Força-Tarefa a partir do acordo de leniência de 2017 com a empreiteira Odebrecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal escreve na decisão que a operação produziu situações estarrecedoras. Ele também diz que os responsáveis se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. A principal razão para a anulação das provas apresentadas pela Odebrecht é que elas vieram de sistemas da empresa que podem ter sido corrompidos. Na decisão, Toffoli diz que essas provas são imprestáveis e foram obtidas por meios ilegais. Abre aspas para ele. Foi uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. Fecha aspas. Esse acordo de colaboração da Odebrecht, que agora foi anulado, teve um grande impacto na política nacional. Ele chegou a ser apelidado de delação do fim do mundo. A empreiteira era a maior empresa de infraestrutura envolvida em escândalos de corrupção que vieram à tona com a Lava Jato. O acordo abriu 286 frentes de investigação, boa parte contra políticos. O caso de maior repercussão foi contra Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi condenado em 2 processos da Lava Jato. Num deles, relacionado ao tríplex do Guarujá, foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro em primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Em outro processo, relacionado ao sítio de Atibaia, Lula foi condenado pela juíza Gabriela Hard em primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula foi preso em abril de 2018 e impedido de concorrer nas eleições daquele ano. Na decisão dessa quarta-feira, o Dias Toffoli diz que a prisão do presidente foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Que ela foi, abre aspas, o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições, que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Fecha aspas. A decisão de Toffoli atende a um pedido da defesa do presidente, que diz que as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba contrariam a autoridade do Supremo. Essa defesa é comandada por Valesca Teixeira Martins, esposa de Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula nos casos da Lava Jato e em 2023 foi indicado pelo presidente como ministro do tribunal. A advogada solicitou acesso integral aos documentos da Operação Spoofing, a investigação da Polícia Federal sobre o vazamento de conversas de autoridades envolvidas na Lava Jato. A decisão de Toffoli também pressiona a Polícia Federal a apresentar em até 10 dias o conteúdo das mensagens hackeadas a todos os réus processados pelos agentes identificados nos diálogos. A decisão do Toffoli foi lida por analistas políticos como uma tentativa de reconciliação do ministro com o presidente. Foi Lula que indicou Toffoli ao Supremo em 2009. Ele era considerado pelo PT um homem de confiança, mas depois tomou decisões que prejudicaram Lula diretamente. Em dezembro de 2018, quando o então ministro do Supremo Marco Aurélio Mello decidiu suspender a prisão de todas as pessoas condenadas em segunda instância no Brasil, em casos de detentos com direito a recursos em tribunais superiores, o que ia beneficiar o Lula, o Dias Toffoli, então presidente do tribunal, cassou a liminar de Marco Aurélio Mello e o petista continuou preso. Mas a relação do Toffoli com Lula desmoronou mesmo em janeiro de 2019.
O petista estava preso em Curitiba quando o seu irmão mais velho, o Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, morreu em decorrência de um câncer. Lula foi impedido de ir ao velório em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A liberação dele só foi concedida por Toffoli 10 minutos antes do sepultamento de Vavá. O presidente já disse a interlocutores que guarda uma mágoa profunda pelo episódio. Depois que o Lula ganhou a eleição em 2022, o Toffoli reservadamente pediu perdão ao presidente. Depois da publicação da decisão do Toffoli, o ex-juiz da Lava Jato e senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, defendeu a operação, que começou em 2014 e durou até 2021. Ele escreveu nas suas redes sociais que as ações da Força Tarefa seguiram a lei e que as decisões foram durante anos confirmadas pelos tribunais superiores. Esse mesmo acordo com a Odebrecht, que agora é anulado, aliás, foi homologado pelo Supremo em 2017. Naquele ano, a ministra Carmen Lúcia, então presidente do tribunal, homologou as 77 delações de executivos e ex-executivos da empreiteira, dando validade jurídica para elas. Naquela época, o Supremo, de forma geral, validava as ações da operação. Mas vale a gente voltar um pouco para contar isso do início. 2016 marcou um dos momentos de maior ação da Lava Jato, com muitas medidas que tiveram impacto direto no cenário político nacional. E uma parte considerável dessa ação envolveu o Supremo. A então presidente Dilma Rousseff estava sob ameaça de impeachment. Lula, o seu padrinho político e antecessor, tinha virado alvo das investigações da Lava Jato. Sob o risco de ser preso, o ex-presidente foi indicado para o cargo de ministro da Casa Civil, onde se dedicaria a fazer articulação política contra o impeachment. A nomeação também garantiria a ele o foro privilegiado. As acusações contra Lula, assim, sairiam das mãos de Sérgio Moro, que julgou os casos de Curitiba de 2014 a 2018, e passariam para as mãos do Supremo. Moro decidiu tirar o sigilo de interceptações telefônicas que tinha autorizado contra Lula e divulgou as gravações. Uma das conversas era entre Lula e Dilma. Além desse diálogo ter sido captado fora do prazo estabelecido judicialmente, a conversa envolvia uma presidente da República que só poderia ser grampeada com autorização do Supremo. O diálogo, amplamente divulgado pela imprensa, afetou a opinião pública, que saiu às ruas para protestar. E o impacto foi além. A partir do conteúdo da gravação, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, impediu que Lula fosse nomeado ministro da Casa Civil do governo Dilma. Aí, dias depois da divulgação, o então relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, determinou que Moro enviasse as investigações para o tribunal. Nesse momento, os áudios voltaram a ficar sob sigilo. Zavascki também repreendeu o então juiz do Paraná. Segundo o ministro, o Moro não podia ter divulgado ou analisado o teor de áudios que atingiam autoridades com foro, competência exclusiva do Supremo. Em resposta à manifestação de Teori, o juiz federal pediu desculpas ao Supremo pela divulgação dos áudios e negou ter agido com motivação político-partidária. Ele alegou não ter percebido que a ligação entre Dilma e Lula ocorreu quando já não existia autorização judicial. Mas Lula continuou sem cargo de ministro e o desgaste na opinião pública estava feito. Naquele mesmo 2016, os ministros reverteram o entendimento que era defendido no Supremo desde 2009 e autorizaram a prisão logo após a condenação em segunda instância, sem necessidade de esgotamento dos recursos. Essa mudança jogou pressão sobre os alvos da Lava Jato, ao excluir a possibilidade de adiar o cumprimento da pena. O quadro incentivou muitos deles a optar pela delação premiada, a partir da qual acusavam outras pessoas em troca de redução ou extinção da pena de prisão. Em abril de 2018, essa regra de prisão em segunda instância levou Lula à prisão. O Supremo negou um habeas corpus do petista com um voto decisivo da ministra Rosa Weber. Foi um momento que envolveu também uma pressão em tom de ameaça do alto comando do Exército pela prisão do petista. O ex-presidente foi preso dias depois e acabou impedido de disputar as eleições daquele ano em razão da lei da ficha limpa, quando liderava as pesquisas de intenção de voto. Durante a campanha, o então vice-presidente do tribunal, o Luiz Fux, proibiu o petista de dar entrevistas à imprensa. Jair Bolsonaro foi eleito presidente.
Naquele mesmo ano, quando Lula já estava na cadeia, um desembargador plantonista mandou soltar o petista, sob o argumento de que os direitos políticos dele estavam sendo suprimidos. Moro estava de férias, mas agiu para evitar que o ex-presidente deixasse a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Isso segundo mensagens entre procuradores da Lava Jato que foram reveladas em março de 2021 e sugerem que a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, também teria intercedido para que a ordem não fosse cumprida pela Polícia Federal. No fim, a liberação de Lula acabou revogada. Numa entrevista ao Nexo para a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, em 2022, a professora de Direito da FGV de São Paulo e coordenadora do Grupo de Pesquisa Supremo em Pauta, Heloísa Machado, disse que naquela época o tribunal deixou a Lava Jato correr solta por causa da pressão da opinião pública. O Supremo Tribunal Federal foi levado a encampar também o que eu tenho chamado de uma agenda de moralização da política, onde foi, a partir de argumentos excepcionais, autorizada ali uma interferência bastante brusca no sistema político. A delação do fim do mundo foi sendo gradualmente considerada inválida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu principalmente a partir da publicação da série de reportagens da Vaza Jato, pelo site Intercept Brasil e outros veículos de comunicação, em junho de 2019. As mensagens revelaram diálogos travados por procuradores da operação em Moro e mostram um então juiz combinando táticas e movimentos jurídicos com os investigadores. Muitos questionamentos sobre a legitimidade da Lava Jato se consolidaram a partir daí. Em 2021, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, decidiu que a Justiça Federal em Curitiba, onde atuava Moro, não tinha poder para julgar Lula. A decisão anulou não só o caso Tríplex, pelo qual o ex-presidente ficou 580 dias na cadeia, como também o caso do sítio de Atibaia. O argumento de Fachin foi de que os casos de Lula que corriam em Curitiba não teriam a ver com a corrupção na Petrobras, maior estatal brasileira. Desde 2015, os casos ligados ao mega-esquema de desvios da estatal ficam em Curitiba. Suspeitas alheias à empresa de petróleo têm de ir para outras varas pelo país. A decisão do Fachin veio às vésperas do Supremo julgar os pedidos de suspeição contra Moro, algo que também poderia anular as condenações de Lula. A decisão do Fachin, então, teria sido uma medida para evitar esse julgamento e assim tentar preservar a imagem da Operação Lava Jato perante a opinião pública. Mas não adiantou. Logo depois, Moro foi considerado parcial pelo Supremo ao julgar o petista no caso Tríplex de Guarujá. E aí o ministro Gilmar Mendes estendeu essa suspeição do ex-juiz a todos os processos envolvendo Lula. Meses depois, o então ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o andamento das últimas investigações contra Lula na Operação Lava Jato. E em março de 2023, o Lewandowski declarou imprestáveis, mesma palavra usada agora por Toffoli, as provas obtidas pela Lava Jato com a Odebrecht e anulou 5 processos abertos a partir da operação. Mas essas decisões eram tomadas caso a caso. O Lewandowski se aposentou em abril e quem herdou os processos relacionados à Lava Jato foi Dias Toffoli. A decisão dele agora afeta todos os investigados a partir do acordo da Odebrecht. O ministro pediu a apuração urgente da conduta dos agentes públicos envolvidos na operação e a Advocacia Geral da União anunciou que vai criar uma força-tarefa para cumprir essa determinação do Toffoli e promover a reparação de danos causados por decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba. A força-tarefa da Lava Jato acabou em 2021, ou seja, a investigação não acontece mais, mas vários processos ainda correm na Justiça e podem ser afetados por essas decisões. Deputados aprovaram na terça-feira um projeto de lei que prevê um teto para os juros rotativos do cartão de crédito, hoje os mais altos do mercado. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que foi aprovado pela Câmara? Bom, a Câmara aprovou um projeto de lei que diz que os bancos vão precisar mandar uma proposta para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Essa proposta precisa ir para o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet.
e esse órgão é responsável por definir as diretrizes da política de crédito no país. Mas esse texto que passou na Câmara também diz que se uma proposta dos bancos não for aprovada no Conselho em até 90 dias, contados a partir da sanção da lei, vai começar a valer um teto nos juros do rotativo. Então esses juros vão ficar limitados a 100%. Lembrando que os juros dessa modalidade atualmente ficam na casa dos 450% por ano, que é um dos mais caros do mercado. Uma coisa importante aqui é que esse texto ainda precisa ser aprovado no Senado e sancionado. Então, não é que esse teto de juros já está valendo agora, mas é uma coisa que pode acontecer. E, Marcelo, a Federação Brasileira de Bancos falou que essa medida pode afetar a disponibilidade de crédito na economia. O que a gente pode esperar de efeitos do teto de juros do rotativo para o consumidor? Bom, eu conversei com economistas para entender justamente o impacto para o consumidor. O Pierre Oberson de Souza, professor de finanças da FGV, falou que realmente pode ser que tenha essa restrição de acesso ao crédito. O raciocínio é que se o banco não conseguir cobrar os juros que considera que são os necessários, para compensar o risco e a inadimplência, a conta para ele não fecha. E se a conta não fecha, o que o banco pode fazer é simplesmente diminuir a quantidade de empréstimos. Então, a visão dele vai mais ou menos na mesma linha daquilo que a Febraban falou. Já a Juliane Furno, professora de economia da UERJ, disse que esse discurso dos bancos pode ser visto como uma espécie de terrorismo econômico, para passar uma ideia de que, para o crédito existir, os juros precisam ser super altos. Ela também disse que mesmo esse teto de juros de 100% continua sendo bem alto. E por fim, ela também falou que mesmo se os bancos restringirem de alguma forma o acesso ao crédito, tem formas de o Banco Central e os bancos públicos entrarem na jogada para garantir a oferta de empréstimos. Enfim, como tudo isso ainda precisa ser aprovado no Senado, vamos ver aí os próximos passos. O texto do Marcelo Rubissec você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com um desconto especial de 60% para assinaturas com o Google por tempo limitado. Da guinada nas decisões do Supremo sobre a Lava Jato aos impactos de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é feriado e não tem programa. A gente volta na sexta com extratos da semana, um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Até!